Olá pessoal, tudo bem? Pastor Orlando, que bom que você não desistiu, que bom que você continua aí, que bom que você continua do meu lado nesta jornada dos Salmos em 40 dias. Hoje, 13 de julho, nossa proposta de leitura vai do Salmo 88 ao Salmo 89. E é preciso que você saiba que a nossa adoração a Deus nem sempre é carregada de alegria, de contentamento, de felicidade, de realizações. Nem sempre a adoração é sinônimo de cântico de vitória. Ao contrário, às vezes a nossa adoração são gemidos inexprimíveis da nossa alma. Às vezes a adoração é um grito do nosso coração que está sangrando de dor, de medo, de tristeza e de angústia. Mas é neste momento que Deus há de suscitar no meu coração aquilo que eu chamo de adoração, que é mais forte do que a morte. Como aconteceu no Salmo 88, no verso de número 13, que eu gostaria de ler com você. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro, já de manhã a minha oração chega à tua presença. Como salmista, neste contexto, em momentos da nossa vida que são marcados por profunda tristeza, angústia, preocupação e medo. O salmista estava como que se sentindo quase morrendo ou perto da morte. O salmista estava profundamente abatido, talvez por uma enfermidade física ou emocional, mas o fato é de que neste momento esta sua adoração não tinha a ver com o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, não tinha a ver com a realização profissional e nenhuma conquista do ponto de vista material, mas como um grito da sua alma que eu chamo de uma adoração mais forte do que a morte. A adoração mais forte do que a morte tem pelo menos 3 características importantes. Primeiro, que ela contraria a racionalidade humana. O que eu quero dizer com isso? Quem pensaria em adorar a Deus no momento de dor? Quem encontra forças e motivação para estar abrindo seus lábios em adoração a Deus no momento que se sente perto da morte, à beira da morte? Sabe, queridos, a oração que é mais forte do que a morte é aquela que surpreende as pessoas que estão ao nosso redor, que ficam se perguntando de onde nós estamos encontrando forças, de onde nós temos razões e buscamos razões para adorar ao Senhor. Como a mulher de Jó, algumas pessoas que estão ao nosso redor esperam de nós uma atitude insana de reclamarmos do Senhor pelo que estamos enfrentando, de gritarmos com o Senhor, de blasfemarmos contra Deus. Mas somos adoradores e mesmo perto da morte, nós estamos dizendo: Senhor, confiamos em Ti e esperamos por Tua provisão. Portanto, a oração, que é mais forte do que a morte, surpreende as pessoas e contraria as pessoas que torcem para que estejamos blasfemando contra Deus. Mas, em segundo lugar, a oração, que é mais forte do que a morte, nos transporta para onde nós não podemos ir pela nossa própria capacidade. Volto a dizer, o salmista estava doente, o salmista estava física e emocionalmente abatido, sem forças, sem condições de se locomover, mas ele diz que a sua adoração foi e chegou até o trono da graça do Senhor. Ele consegue se transportar para o céu. Ele consegue se sentir andando como Abacuque altaneiramente, em lugares altos, em distâncias muito maiores do que aquela que a sua condição física pudesse lhe permitir. Você que adora o Senhor até em dias e momentos de dificuldade, você que encontra forças para contrariar aquilo que os outros esperam da sua atitude como servo do Senhor em dias difíceis, pode ter certeza, você vai alcançar os céus com adoração. Deus vai te levar a lugares altos, lugares que talvez você nunca tenha ido, a experiências que você nunca tenha sentido, porque nos seus lábios tem a adoração que é mais forte do que a morte. Mas em terceiro e último lugar, a adoração que é mais forte do que a morte é aquela que põe fim ao desejo de morte. Curiosamente, o salmista diz que está perto da morte. Aliás, ele já se sente quase que como morto, mas ele não quer morrer, porque a adoração mais forte do que a morte é aquela que traz o desejo de continuar vivendo, de continuar exaltando ao Senhor e dando a Ele a honra e a glória devida.
Ao contrário de alguns que, por causa do sofrimento, por causa da dificuldade, querem pôr fim a este sofrimento e a esta dificuldade por meio da morte, a adoração sempre nos faz querer viver, sempre faz nos querer nos recuperar, sempre pede a Deus para nos reanimar e nos socorrer e não para nos abandonar e nos deixar morrer nesta circunstância. Eu espero em Deus que você possa ter uma experiência em dias difíceis com a adoração que é mais forte do que a morte. Que esta adoração possa te levar a uma atitude contrária àquelas que todos nós esperaríamos de quem está sofrendo tanto. Que a adoração mais forte do que a morte possa te transportar e te levar a lugares que você não iria pelas próprias forças, mas vai conduzidos nas asas da adoração. Que a adoração mais forte do que a morte possa te encher de desejo pela vida e a adoração ao Senhor enquanto viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde até amanhã, se Deus quiser.